Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 29/8/2022, 29 de agosto. Olha só, vamos encerrar esse livro hoje aqui, tá? A nossa nona parte desse livro, eu acho que hoje a gente termina, tá? Mas é um livro muito bom, muito informativo. Se você não assistiu, né, desde o começo, assista para você pegar a sequência lógica de tudo, né? Vamos aos nossos recados. Bom, pessoal, estamos a quase basicamente um mês da eleição, né? Como vocês sabem, eu sou candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Meu número é 2234. Quero pedir para vocês, né, que vocês me ajudem na divulgação. Quero contar com vocês. O propósito é a gente transformar a cultura do nosso Brasil, que seja uma cultura saudável, não é? A favor da família, a favor da vida, contra toda essa degeneração que tem sido implementada ao longo dos anos aí, não é? Então é o que eu chamo da cultura do reino. Então me ajudem. Eu já tenho feito esse trabalho há bastante tempo, por exemplo, com os meus livros, né? Então foi uma forma que Deus me deu, né? Que eu encontrei aqui de levar mensagens positivas aí, com mensagens éticas, não é? Com personagens, né? Homens que se sacrificam, mulheres corajosas, e enfim. Então, ao longo desses livros aqui, você tem muita mensagem bacana. Trilogia do Aurora, Caos e Ômega, a gente explora toda a questão dessa tecnocracia que está sendo implementada, nova ordem mundial, sociedades secretas, falando os segredos das sociedades secretas, né? Então, aqui vamos dizer, um curso resumido, animado, né, com muita emoção sobre tudo isso. Escatologia também eu falo. A gente tem o Knock Me Out, que é uma homenagem aos filmes onde você tinha herói de verdade, né? Muitos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid. Então uso o esporte, as artes marciais, o MMA, para contar um romance aí onde realmente você tem homens valorosos que se sacrificam, e é muito inspirador. Tem um outro dia onde a gente aborda toda a questão que os jovens têm que enfrentar hoje em dia, como droga, como essa pressão social para droga, como, sabe, o sexo desenfreado, fala inclusive de narcotráfico, da estrutura de poder do narcotráfico, e tudo isso com uma história sobrenatural muito legal. E comunhão, aqui também a gente entra a fundo, bate, né, firme na falsa religião, como Jesus falava dos falsos profetas, e além de um thriller, né, aqui a ação não para, onde os personagens têm que sobreviver, vencer o mal com o bem. Então, uma história eletrizante. Todos são roteiros de cinema que eu escrevi, transformei em quadrinhos. Então, você tem aqui horas e horas de diversão para você ler, para você dar de presente. Então, entre em contato comigo através dos links que eu deixo aqui embaixo, né, o meu Instagram, a página do Aurora HQ no Facebook, tem um e-mail, que é também a forma mais fácil, né? Só mandar um e-mail. Então eu envio para vocês com uma dedicatória, vai ser um prazer falar com vocês. Não é pela Amazon, tá, pessoal? Diretamente comigo. Que mais? A gente tem os links do Rumble e do Odyssey, as páginas que eu posto os vídeos que... Olha, a princípio o YouTube agora não está mais proibindo falar sobre o coronga, sobre vacina. Então eu vou tentar um próximo vídeo postar aqui também, subir aqui, vamos ver, né? É complicado porque eu levei 2 strikes, eu quero ver se eles vão retirar esses strikes, né? Por causa dessa questão da pandemia e tal. Mas mas mesmo assim eu acho importante a gente ter ali os canais alternativos do Rumble e do Odyssey, tá? Onde os vídeos que eu faço dos apanhados das notícias eu tenho postado lá. O próximo eu vou fazer uma experiência de postar aqui também ele na íntegra, né? O que mais? A gente tem a plataforma do Subscribestar para os apoiadores do canal. Muito obrigado. Se você quiser se tornar um apoiador do canal, você pode fazer pelo Subscribestar. Muito bem, vamos começar então, pessoal. Olha só. Então, aqui estava falando sobre, né, o Karl Marx, sobre toda a questão do satanismo entre, né, os socialistas lá no século XIX, né, falando do Bakunin, que é o pai do movimento anarquista, que também era um satanista, né? E aí, né, tem a questão aqui, olha, um outro desses livros, vamos pegar aqui, chamado A Filosofia da Miséria, né, do socialista francês, do Pierre-Joseph Proudhon, né? Ele segue a mesma linha maçônica, tá? Ele escreve o seguinte, né? Nós alcançamos o conhecimento apesar dele quem? Deus, né?
Basicamente essa ideia gnóstica maçônica de você chegar no conhecimento do bem e do mal, que vai... Você não precisa de Deus, você vai, né, comer da árvore do bem e do mal e você vai ser igual a Deus. É a mesma coisa que, pessoal, a gente remonta o que está escrito em Gênesis, é impressionante, né? A mesma coisa. E aí, no mesmo livro, né, o Proudhon ele dá um excelente exemplo, né, como a maçonaria francesa ela se estabeleceu no período pós-revolucionário. Ele escreve assim: venha Satã, né, ou Satanás, seu humilhador dos menores, dos pequenos e dos reis. Deus é estupidez e covardice, Deus é hipocrisia e falsidade, Deus é tirania e pobreza, Deus é o mal. Onde a humanidade se prostra perante o altar, perante um altar, a humanidade é escrava de reis e sacerdotes, irá ser condenada. Eu juro, Deus, com as minhas mãos estendidas em direção aos céus. Aí a gente entende esse símbolo, pessoal. Esse símbolo do comunismo, esse símbolo do, né, que vários movimentos, o movimento feminista adotou, Black Lives Matter adotou, todos esses movimentos rebeldes, radicais, sempre essa mão com o punho fechado em direção aos céus, né? A gente, quando a gente está na igreja, a gente louva. Por quê? Porque a mão assim é um sinal o quê? De rendição, né, pessoal? Quando quando alguém, né, lembra? Mãos ao alto, é isso, né? Você está rendido. Então aqui a gente se rende a Deus. Então isso aqui é um punho fechado para os céus, né? A simbologia é muito importante, tá? Então ele fala assim, eu juro com a minha mão, né, esticada em direção aos céus, que você não é nada mais do que um executor da minha razão. O que é um absurdo, né? Como se a gente tivesse que abdicar da nossa razão pela fé. Não, o apóstolo Paulo fala que a nossa fé é uma fé racional, mas primeiro ela é uma fé, né? Ele continua assim, o cetro da minha consciência. Deus é essencialmente anticivilizado, antiliberal e anti-humano. Peraí, vocês promovem aborto, vocês promovem droga, vocês promovem a bestialização do ser humano e Deus que é anti-humano, né? Não, não, não. Vocês que promovem eugenia, controle populacional, né? E vocês que promovem agora controle de consumo, né? O homem sem liberdade de produzir, de trabalhar, de usufruir do fruto do seu trabalho. Não, não, não. Anti-humanos são vocês, né? Continua. Daí fala assim, bom, não é de se maravilhar, né, que os maçons ingleses, né, e os americanos hoje tentam se distanciar dos maçons franceses, no sentido que os maçons ingleses e americanos são luciféricos. Ah, não, nós somos do bem, e os maçons franceses são mais satanistas, vamos dizer assim, mais de magia negra e tal. Apesar que tudo no final é tudo a mesma coisa, né? Bom, então, apesar do Marx ter, vamos dizer, se arriscado, né? Não, desculpa, apesar do Marx ter ganhado um renome internacional, o preço da vida pessoal dele era alto, muito alto. Ele sofria de doenças frequentes e até mesmo quando ele estava fisicamente saudável, ele passou por longos períodos de depressão que faziam com que ele parasse de trabalhar, né? Ele bebia muito, ele era um alcoólatra e ele ensinou as suas filhas a fazer da mesma forma, né? Em uma das cartas para o Engels, ele estava, vamos dizer, quase que implorando por mais dinheiro, né? Ele explicou, entre aspas, as crianças parecem ter herdado um desejo pela bebida do seu pai, né? De mim, no sentido assim. Então, não é à toa que 2 das filhas dele se suicidaram, né? E 2 das filhas e um genro dele se suicidou, né? Então aqui fala, ó, uma das filhas dele, né, a Laura, e o seu, vai falar aqui, né, e seu esposo, o socialista Lafargue, cometeram suicídio juntos. A filha favorita do Marx, a Eleonor, casada com o satanista Edward Evelyn, que dava palestras em assuntos como a fraqueza de Deus, entre aspas, né, ou a perversão de Deus, também a gente pode traduzir assim.
eles também fizeram um pacto de suicídio. Ela se suicidou, mas ele no último minuto, como um bom covarde, né, satanista, não se suicidou. Aquela coisa, né, pula você primeiro, ela se suicidou. Não foi, eu acho que foi com droga, eu não sei exatamente como eles se suicidaram, mas o cara deu para trás, né? E aí, né, tem toda a questão que eu já falei dele ter tido um filho bastardo, né? Ele nunca, vamos ver aqui, né? Vou continuar aqui. Fala assim, a tentativa de limpar a imagem do Marx tem sido feita em várias, assim, vários, óbvio, né, comunistas, socialistas, historiadores, assim, tentando limpar a imagem do Marx. Mas é impossível alcançar isso de uma forma completa. Até mesmo o Lenin, né, ele fez uma menção à história, né, que ainda não tinha sido completamente contada, né, essa história escura, né, do passado do Marx. Ele disse assim, após meio século, nenhum dos marxistas realmente compreendeu Marx, né? Daí ele fala assim, o que o Lenin estava se referindo, né? Então, existe todo um corpo de escrito, né, de escrituras sobre o Marx e sobre o Engels que nunca foi publicado, pelo menos no Ocidente. Por quê? Porque não passa nas editoras, né, as academias não querem publicar, porque né, são todos de esquerda, né? Então, ele fala, por que não? Porque eles não querem mostrar que o Marx era um satanista. Então, no livro O Homem Revoltado, do Camus, eu não sei como é a tradução aqui no Brasil, pode ser que tenha ganhado uma outra tradução, né? Aqui em inglês é The Revolted Man, então o Homem Revoltado, né? O Camus, que era, né, um escritor francês, que ganhou em 1957 um prêmio Nobel por literatura, ele né, deixou claro que os 30 volumes do Marx e do Engels nunca foram publicados e expressamente expressou vamos dizer, peraí, deixa eu traduzir direito isso aqui. Ele também expressou uma presunção de que se eles fossem publicados, esses 30 volumes do Marx e do Engels, um novo Marx iria aparecer, né, nos olhos do mundo. Então, um historiador soviético ainda foi além do próprio Camus, né, o professor M. Mechedlov, né, que é vice-diretor do Instituto do Marx em Moscou, escreveu uma carta para o Richard Wurmbrand, né, que eu já citei aqui, dizendo que, na verdade, tem mais de 100 volumes dos trabalhos do Marx, né, na coleção do Instituto, e somente 13 deles foram reimpressos para o público. Tá? Então, é isso, né? O Marx, pessoal, ele realmente existe basicamente uma figura pop, como a esquerda faz, né? Uma figura de consumo pop para a grande massa, que é ensinada nas escolas, né? Muitas vezes as pessoas ficam sabendo, né, de orelhada, assim, como fizeram com o Che Guevara, né? Pegam uma figura e tentam criar um culto da personalidade ao redor da figura, né? Como tentam fazer com o companheiro aqui no Brasil, né? Bom, aí vamos falar um pouco da ligação com os Rothschild, né? Então no O Capital, o Marx ele renuncia, né, à fundação do capitalismo, mas nunca menciona que os proponentes que lideravam isso na época eram os Rothschild. Interessante, né? Então, de acordo com a Nesta Webster, essa omissão é explícita, né? Muito clara, porque a partir de 1820, né, a partir de 1820 em diante foi conhecido como a Era dos Rothschild, né? Então isso se deve em grande parte pelo fato de muita da riqueza da França ter sido destruída poucos anos antes da Revolução Francesa, através de uma instigação do Illuminati alemão. Lembra? O Illuminati alemão lá de Frankfurt, né, da Adam Weishaupt, ele se infiltrou em vários países europeus, né? Então,
O fato é que, mais ou menos na metade, né, do século XIX, quando o Marx e o Engels escreveram o Manifesto Comunista, né, um ditado comum na Europa era o seguinte: não existe poder na Europa. Não, desculpa, há somente um poder na Europa, e esse poder é a família Rothschild, né? Então, apesar dessa invisibilidade do Rothschild não ser acidental, ela tem sido cuidadosamente cultivada através dos anos, né? Através de um controle, vamos dizer, da produção industrial, comercial, inclusive da mineração, né? Questão de commodities, né? As corporações de turismo. Ninguém menciona o nome Rothschild, né? Então, está falando assim, olha que interessante, né? Se o Marx era o paladino, né, do proletário, né, contra os capitalistas, ele não fala nada contra os Rothschild, né? Por quê? Que realmente era a família banqueira que mandava ali, né? Por que ele não fala nada contra os Rothschild, né? A gente vai ver aqui. Então, e outra coisa, né? Nenhuma grande publicação, né, vamos dizer, as academias, né, os grandes jornais, também não mencionam o Rothschild. Por quê? Porque eles são comprados, né, pessoal? São subornados. De novo, eles querem ficar sempre nas sombras, quem realmente manda, né? Eles não querem aparecer. Então aqui, a questão permanece, ela ainda precisa ser respondida. Por que os Rothschild... Porque os Rothschild, que eram quem financiou secretamente, né, o movimento Illuminati, né, e por consequentemente a Revolução Francesa, né, e a incursão jacobina, né, do cidadão Genet nos Estados Unidos. Certamente a influência dos Rothschild sobre, né, a América industrial, o industrialismo americano era muito profunda. Então, através de firmas em Wall Street como a Kuhn, Loeb e companhia, né, ou o banco JP Morgan também, os Rothschild, eles financiaram o John D. Rockefeller, né, da forma que ele criou o império do Standard Oil, né, que depois virou várias companhias de petróleo, né, nos Estados Unidos. Então eles também financiaram atividades do Edward Harriman, que foi quem desenvolveu as ferrovias, a malha ferroviária nos Estados Unidos, e o Andrew Carnegie, que produzia aço, né? Você precisa ter aço para ter industrialização. Então os barões do capitalismo, né, no início da expansão industrial nos Estados Unidos, todos o que financiados pela família Rothschild, né? Então no começo do século XX, né, a riqueza dessa família invisível, né, dessa casa do Rothschild, cresceu em tamanha proporção de que era estimado que eles controlassem metade da riqueza do mundo, pessoal. Tá? A Nesta Webster, ela faz uma pergunta natural sobre a questão da omissão do Marx. Ela fala assim, então, como pode ser concebível que um homem que, vamos dizer, né, teve como missão de vida, vamos dizer, denunciar o capitalismo, como que ele podia ter evitado fazer qualquer tipo de referência aos maiores capitalistas, né, os banqueiros, como que faz? Não tem sentido, não tem o menor sentido. Então ela fala assim, olha, como que nós podemos explicar essa absurda omissão, né? Somente através de reconhecer que o Marx ele não era sincero em denunciar o sistema capitalista, né? O que ele queria era outro objetivo. De novo, que eles trabalham em dialética, né, pessoal? É criar, na verdade, uma oposição não contra os banqueiros, mas contra o pequeno empreendedor, né? Criar uma cisão na malha social, né, de colocar patrões contra empregados, mas não é contra quem está mandando, né, quem muitas vezes detém o poder econômico para o financiamento que um pequeno empreendedor vai querer para criar uma fábrica.
Então, a resposta é que o comunismo é o produto de sociedades secretas, e o Marx ele era apenas um testa de ferro, né? Obedecendo. Ele era o quê? Um spokesperson, né? Ele era uma fachada, tá? Como a gente vê agora no Yuval Harari lá do Fórum Econômico Mundial, que tenta usar os credenciais de professor e historiador para o quê? Querer legitimizar perante a sociedade toda a agenda psicopata deles, né? De que, né, quantas vezes eu falei aqui para vocês do Yuval Harari, né? Que escreveu, bom, um dos livros dele é Homo Deus, só para você ter uma ideia, né? Agora com tecnologia o homem vai conseguir chegar ao status de Deus, né? É isso, pessoal, não esconde, eles não estão cada vez menos escondendo, né? Quais são as reais intenções. Então, continua falando assim, talvez seja por isso que em nenhum lugar está melhor ilustrado do que no trabalho do Marx essa questão da Internacional Comunista, né? A Internacional Comunista, essa associação, né, do trabalhador internacional, foi formada num encontro em 28 de setembro de 1864 num hall, né, no Salão São Martin, em Londres. Apesar do nome Internazionale, né, que é internacional, fazer com que o grupo aparecesse ser um sindicato de trabalho internacional, na verdade era uma reunião maçônica, né, de uma elite socialista, comunista, teísta e satanista, né? Na verdade oposta, né, a uma filosofia de querer ajudar o trabalhador de verdade. De novo, só usam o nome de trabalhador, né? Como a esquerda ao longo dos anos faz, né? Usa qualquer minoria, né? Fala assim, não, nós somos o salvador da pátria de vocês. É tudo mentira, né, pessoal? São todos, eles são elite que se escondem atrás né, de defender os oprimidos, os pobres. É tudo mentira, né, pessoal? Então, esse grupo, claro, né, foi aonde o próprio Marx e o Engels eles se encaixaram muito bem, né? Então, o Marx, ele, vamos dizer, a abordagem dele da Internacional foi com uma condescendência, vamos dizer, que o pai tem mais ou menos pelo filho, né? O Marx, apesar disso, não era nenhuma surpresa, né? Que era aparentemente ali que foi descoberto que ele podia, vamos dizer, surfar essa onda, né, de forças poderosas que conduziam o comunismo, né? Então o Marx ele reclamou numa carta que ele escreveu para o Engels assim, né? Eu estava presente, né, na Internacional, na reunião, mas apenas como um personagem tolo na plataforma. Basicamente assim, né, eu não tenho poder aqui, não sou eu que mando aqui, né? Então, quando um professor da universidade fala do Marx, né, o Marx, ele, de novo, foi uma figura que eles usaram. Os caras nunca chegam realmente quem mandava, pessoal, né? Quem desenhava os planos, tá? Os planos históricos para os próximos, naquela época, nos próximos 50 anos, menos até, né? Porque basicamente 50 anos para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial. Não era o Marx. O Marx foi usado somente como, de novo, né? Essa figura que, através dela, que a gente vai, vamos dizer, propagar essa ideologia falsa para enganar as massas, né? Então, o Marx ele foi colocado num subcomitê para o quê? Para fazer propostas de estatutos para a Internacional, junto com diversos maçons, entre eles ninguém menos do que o secretário pessoal do Giuseppe Mazzini, um homem chamado Wolff, né? Na primeira reunião do comitê, o Wolff propôs que os estatutos do Mazzini fossem usados, não é?
os próprios estatutos do Mazzini. Mazzini, lembra, né? Giuseppe Mazzini, o pai, vamos dizer, a figura mais importante na época da maçonaria europeia, né? Que é o cara que criou a máfia, tá? É o criador da máfia, né? Que junto com Albert Pike tinham, né, delineado ali a carta lá para as 3 guerras mundiais. Então esse secretário pessoal dele, o Wolff, falou, não, aqui na Internacional Comunista a gente vai usar a mesma cartilha, a mesma agenda que o Giuseppe Mazzini estabeleceu. Então por isso que a ligação entre a Internacional Comunista, o comunismo, pessoal, o comunismo simplesmente é vamos dizer, quem vai executar os planos dele, o braço armado, o braço político armado dessas sociedades secretas, ocultas, pessoal, que são satanistas, tá? Então, e após alguma discussão, vamos dizer, elas foram adotadas, né? Não houve resistência para adotar que, vamos dizer, os estatutos principais da Internacional fossem aqueles ditados pelo Giuseppe Mazzini, né? Aí o James Gillam, né, que é um membro suíço da Internacional e o principal, vamos dizer, o cara que fazia os registros, né, das atas, vamos dizer, né, o cara que fazia as crônicas a respeito, ele escreveu o seguinte: não é verdade que a Internacional foi uma criação do Karl Marx. Ele permaneceu completamente fora do trabalho preparatório que se deu entre 1864 e 1862 a 1864. Como um cuco, ele veio e ele colocou o seu ovo num ninho que não era dele. Entendeu? Basicamente assim, ele ganhou fama, né, por algo que não era dele. Né? Mas como, pessoal, para essas pessoas, eles preferem trabalhar, operar nas sombras, não tinha problema, né, que o Marx ganhasse a fama do cara, do criador do comunismo, né? Não estava nem aí, né? Continua assim, na verdade, a Internacional pode ser vista como na verdade, um novo disfarce da maçonaria iluminista, né? Iluminista ligado ao Illuminati. O historiador francês E. Fribourg, ele escreveu em 1871, a Internacional, em todo lugar, ela encontrou apoio na maçonaria. Então, independente da causa pela qual a Internacional foi chamada assim de Internacional, né, os líderes europeus das sociedades secretas, eles todos se juntaram na Internacional e logo eram absorvidos nas sociedades secretas, tá? Que existiam, né? De acordo com a Nora Webster, a Internacional se tornou nada mais do que uma fachada para vamos dizer, uma cobertura para as conspirações, né? Para eles implementarem as agendas dele. A Webster, ela comenta que a Internacional se tornou permeada pelo espírito do iluminismo, né? O iluminismo é a mesma coisa do Illuminati, né? De fato, sempre que posições onde nós... na verdade, sempre que onde novas posições no grupo, né, pessoas pareciam ser mais moderadas, né, essas pessoas em breve eram retiradas, né? Então o Garibaldi, que foi o general que liberou a Itália, entre aspas, né, da monarquia, ele estava, vamos dizer, revoltado quando a sua proposta, né, que a Assembleia deveria declarar que a fé em Deus deveria ser adotada pelo Congresso, foi recebida com um silêncio sepulcral. Então o Garibaldi, embaraçado, né, assim, envergonhado, ele rapidamente se retirou, né, qualificando a sua sugestão com a explicação de que Deus significava a religião da razão. Quer dizer, então ele fez um ato falho, né, falou, peraí, foi falar de Deus ali, lá ninguém fala de Deus, né? Daí ele, não, peraí, não é Deus, não é o Deus cristão, não, é o Deus da razão, né? Lúcifer, né?
que era o Deus praticado durante a Revolução Francesa. Na verdade, a Internacional não era nada mais do que um ajuntamento das sociedades secretas da Europa debaixo, vamos dizer, de uma etiqueta política de trabalho, né, a favor dos trabalhadores. Tudo papo furado, né? Então, qualquer conversa sobre as condições de trabalho, qualquer conversa sobre os problemas práticos da indústria foram abandonados, né? E na Internacional simplesmente se tornaram, vamos dizer, uma máquina de guerra contra a civilização, né? Através da absorção das sociedades secretas e das doutrinas do iluminismo, toda a máquina da revolução passou a ser conduzida pela Internacional. Qualquer movimento, né, nesse jogo, vamos dizer, desenhado pelo Adam Weishaupt, até um método de, vamos dizer, de revoluções, né, de perturbações sociais, toda essa engenharia de controle social para a propagação de propaganda inflamatória, tudo isso se tornou parte do programa da Internacional Comunista. Então, fala assim, bem como o Clube Jacobino, né, abertamente executou o plano escondido do Illuminati na Revolução Francesa, a Internacional, né, também, né, guardando dentro de si esses terríveis segredos, ela que conduziu o trabalho da Revolução Russa, né, e das revoluções, vamos dizer, entre o final do século XIX e século XX. Então é a mesma coisa, né, ele faz um paralelo entre, né, o Clube Jacobino, promovendo a Revolução Francesa na França um século antes, e a Internacional sendo uma nova organização aí, um século depois, também para implementar, né, com a fachada de direitos trabalhistas e o trabalhador não, era na verdade tomada de poder, né, derrubar a monarquia, tomar o poder e avançar esse processo histórico de globalização, né? A gente nunca pode esquecer disso. Então, continua assim, a filosofia que saiu da Internacional era somente um novo tipo de justificação do mal, né? Agora se tornou aceitável publicamente ser imoral, né? Quer dizer, aí começou a ter toda a questão de destruição da família, de ateísmo, né? Toda essa questão. Se feito em nome de libertar, né, o trabalhador da sua condição de servitude capitalista, né? Então o W. Cleon Skousen, ele diz o seguinte, né? O homem marxista, ele se convenceu de que nada é mal, né? Se ele está fazendo em nome do cumprimento, né? Basicamente o mesmo lema do Lenin, né? O que o Marx falava, né? Os fins justificam os meios. O Lenin falava, é impossível fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Quer dizer, então não existe mal, tudo é relativizável, né? É relativizado, né? Eu posso roubar, mas o final vai ser para, né, o final utópico. Eu posso matar, mas o final é utópico, né? Então ele continua assim, olha, conflitos dentro da Internacional ocorreram. O Marx dizia que todo poder deveria né, ficar controlado pelo Estado, mas rivais como, né, o Bakunin, ele tinha uma tese de que um estado permanente de anarquia deveria existir e dizer que o seu objetivo era a destruição de toda a lei e ordem e a liberação de todas as paixões más, tá? Segundo Bakunin. Basicamente, pessoal, o inferno na Terra, né? Acabou a civilização, não tem lei, não tem ordem, sabe, é a liberação de todas as paixões maléficas, né? Então, quer trair, trai, quer pegar a mulher do vizinho, pega, quer roubar o outro, rouba, quer matar, quer... É basicamente selvageria, né? Então, apesar dos métodos serem supostamente diferentes, né, a fonte das ideias era a mesma, né? Então a Nesta Webster, ela declara que o Bakunin, ele era vamos dizer, um fanático, né, pelas doutrinas do iluminismo, ele era um discípulo do Weishaupt. Era isso, a gente tem que destruir a civilização, a gente tem que destruir o cristianismo, né?
era o Build Back Better daquela época. Vamos destruir para construir em cima disso a nossa utopia, onde o homem é Deus, o homem, né, não tem mais certo ou errado. A gente estabelece, né? Pessoal, de novo, né, remonta ali a falácia compraram a mentira do diabo, né? Se rebela contra Deus, né? Seja um Deus, né? Então, o Marx, apesar disso, eventualmente se tornou tão radical até mesmo para o chefe do Illuminati na época, que era o Mazzini. Então, o Mazzini foram um dos que mantiveram uma amizade com o Marx ao longo da sua vida, né? O Mazzini, que era ele mesmo um assassino, né, disse que o Marx tinha um espírito destrutivo, né? O coração dele, ele, vamos dizer, pulsava com ódio e não com amor em direção ao homem, que o coração dele pulsava ódio e não amor em direção ao homem. Interessante notar que durante os últimos anos da sua vida, né, o Marx ele tentou aprender russo, né, e através vamos dizer assim, já meio que sabendo o caminho que o comunismo iria ser conduzido, né? A implementação primeiro, apesar de ter nascido ali, né, do iluminismo, uma junção alemão, né, o Illuminati na Inglaterra, usando os franceses, o primeiro lugar, vamos dizer, uma história moderna onde foi estabelecido foi o quê? Foi na Rússia, na Revolução de 1917 na Rússia, né? Então, ele morreu em 14 de março de 1883 em Londres e foi enterrado no cemitério Highgate, que desde então se tornou um centro do satanismo britânico. Rituais de magia negra são até hoje celebradas na tomba do Marx. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Aí a gente chega na Revolução Soviética, né? Então, né, a gente está fazendo esse caminho histórico, né? Então falamos Revolução Francesa, né? Quer dizer, ele começa bem antes, né? Ao longo do livro aqui. Então passamos pelo século, falamos depois da Revolução, né, da Revolução Francesa, a gente chega no século XIX, falamos aqui, né, do Marx, falamos do comunismo, tal, nascimento, né, internacional, comunista, socialista, até agora vamos falar da Revolução Russa, né? Então o próximo grande projeto das sociedades secretas foi preparar a conquista da Europa através da criação daquilo que ficou conhecido como a União Soviética. A Revolução na Rússia estava germinando antes já, ao longo da década de 80 do século XIX. Então, a partir de 1880 já estava fermentando ali na Rússia essa questão da Revolução. Mas ela não, vamos dizer, não, né, estourou antes do começo do século XX. Então, em 1905, houve uma tentativa prematura de revolução nas ruas de São Petersburgo e Moscou. Né? Apesar disso, a revolução rapidamente foi esmagada. Né? O czar Nicolau II ele foi forçado a estabelecer um parlamento, né, chamado Duma, tá? O czar ele prendeu ou exilou aproximadamente 250 mil revolucionários, incluindo o próprio Lenin, tá? Que foi para onde? Para a Suíça, pessoal. Para a Suíça, a casa dos banqueiros, a casa dos templários. Lembra quando eu falei lá no século XIV, quando, né, o Filipe VI lá queimou o Jack de Molay, né, e os templários fugiram para a Suíça, e desde então eles começaram a operar na Suíça. Por isso que, né, durante as duas guerras mundiais que eles mesmos promoveram, a Suíça ninguém tocava, eles ficaram quietinho ali, né, o pau comendo em volta, né, e a Suíça protegidinha. Bom, e o cúmplice do Lenin, o Trotsky, né, ele foi preso em 1905. Então, mais ou menos em 1907, ele escapou da prisão e ele conseguiu fugir para a França, da onde ele logo, rapidamente foi expulso por suas atividades revolucionárias na França, né? Então, antes dele sair da França, ele fundou um jornal bolchevista chamado A Voz, né? Ele acabou
indo para Nova York, e aí em janeiro de 1917 ele foi trabalhar como repórter num jornal comunista chamado O Novo Mundo, tá? Tudo essa questão, né? Porque em inglês é New World Order, né? Nova Ordem Mundial. Então basicamente só falta a ordem, né? E foi em Nova York que o Trotsky descobriu que a revolução tinha amigos americanos poderosos. Então, logo ele descobriu que haviam banqueiros riquíssimos de Wall Street que estavam dispostos a financiar a Revolução Russa, né? Então, em 2 meses, o Trotsky saiu de Nova York para retornar à Rússia, mas né, nesse momento com ele tinha uma fortuna em ouro, né, e até mesmo, vamos dizer, um grupo, uma entourage de 275 revolucionários, mercenários, né, muitos americanos para ajudar ele. Então eu já li para vocês o livro do Anthony Sutton, que é Wall Street and the Bolshevik Revolution, exatamente falando como esses banqueiros, né, ligados estavam ligados com o Skull and Bones, com todas essas sociedades secretas lá que se estabeleceram, né? Eu também, quando eu li o Estabelecimento Secreto da América, fala muito sobre isso, né? Eles queriam o quê? Promover essas revoluções para estabelecer um governo mundial. Então, era o Jacob Schiff, que foi o banqueiro que, né, deu dinheiro. Aí você fala, peraí, não é um contrassenso? Como até hoje a gente vê, né, George Soros, um banqueiro, o cara financia o comunismo, financia a esquerda, né? O Lehman aqui no Brasil financiando a esquerda. Você fala, peraí, os caras não são banqueiros, né? Como que eles não são, não são capitalistas, como que eles estão financiando a esquerda comunista? Na verdade, pessoal, de novo, eles trabalham na dialética para o quê? Para, na verdade, acabar com quem? Com a classe média, né? Estabelecer uma ditadura, né, totalitária, tecnocrática, que é o que a gente está sendo conduzido agora, onde, né, eles vão ter tudo e a gente não vai ter nada, né? É aquela história, você não vai ter nada e você vai ser feliz, o lema do Fórum Econômico Mundial, não é? Aí você fala, como que o banqueiro... Isso que o jovem doutrinado na universidade ele precisa entender, que ele está servindo de massa de manobra, fala assim, peraí, eu vou na rua, eu vou protestar, Quando os caras que eu estou querendo, eles servem a essa galera, né? Eles querem controlar toda a produção, eles querem controlar agora todo o aspecto da vida humana, na verdade, né, pessoal? Reprodução, quem pode reproduzir, quem... Né? Bom, então o Trotsky ele deixou Nova York a bordo do navio SS Christiana em 27 de março de 1917. Toda a Europa, na mesma época, estava em meio à Primeira Guerra Mundial. Em poucos dias, o Trotsky estava novamente preso, né? O navio ele parou na Nova Escócia e o governo canadense ele prendeu o Marx, né? Junto com a grana que ele estava indo, né? Então ele saiu de Nova York, em caminho para ir para lá, fez um stop lá no Canadá, um pit stop, e daí prenderam ele, né? Então, o Canadá aparentemente teve a coragem, né, de prender, né, o Trotsky. Então ele disse, né, ele proclamou que quando os bolcheviques tomassem o poder na Rússia, ele iria fazer uma paz com os alemães, tá? Então, o governo canadense liberou ele exatamente por isso, porque ele falou que, olha, eu estou indo ajudar os russos e os russos vão ajudar a derrotar os alemães, né? Porque você tinha soldados canadenses lutando na Primeira Guerra, né, na Europa contra os alemães. Então os canadenses acreditaram na palavra do Trotsky e liberaram ele. E quem interviu, né, para liberar o Trotsky e o ouro da prisão no Canadá? Ninguém menos do que o presidente Woodrow Wilson, tá? Desculpa, o assessor mais próximo do presidente Woodrow Wilson, que era o Coronel House, um homem que mais tarde ele trouxe para os Estados Unidos
o Federal Reserve, o Fed, né, o Banco Central Americano, que não pertence aos Estados Unidos. Então, olha só, peraí, quer dizer então que os Estados Unidos ajudou o Deep State, né? Não os Estados Unidos, mas assim, agentes dessas sociedades secretas infiltradas no governo americano ajudaram a fazer com que a agenda, o plano desse continuidade? Sim, pessoal. Tá? Inclusive, né, o Coronel House é um dos caras que fez com que a economia americana novamente não fosse controlada por um banco americano, fosse uma instituição privada, o Fed, né, para controlar a economia americana, né, que na verdade é controlado pelo quem? Pelos Rothschild. Então, em poucos dias, né, o Trotsky, ele foi dado a ele um passaporte americano e ele pôde continuar sua viagem para a Rússia. Né? Então, fala assim, a Primeira Guerra Mundial ela foi muito custosa para a Rússia. Né? A Rússia sofreu aproximadamente 1.700.000 mortes, 16 vezes mais do que os soldados americanos. Né? Então, houve muita deserção no exército russo. A falta de comida também era enorme, né? E a moeda russa também foi desvalorizada. Então, olha só como eles usam guerra. Então, um dos motivos da guerra, pessoal, né, você fala, por aí, mas a Primeira Guerra Mundial começou lá, né, com o assassinato do arquiduque o Ferdinando lá no Sarajevo, né, do Império Austro-Húngaro. Como que isso foi afetar a Rússia? Né? Porque o objetivo era exatamente enfraquecer a Rússia, enfraquecer a monarquia, o governo. Para quê? Para tomar o poder da Rússia. Por quê? Porque terra, pessoal, grande expansão de terra, né, grande expansão de produção agrícola, tá? Então a Rússia sempre foi estratégica. Né? E também a indisposição da família czarista, né, em participar do sistema financeiro promovido pelos Illuminati, né, pelos Rothschild. O Amschel Bauer já queria ter entrado ali na Rússia, né? Mas foi, se não me engano, o Pedro o Grande que não quis que o dinheiro, que a emissão de nota não fosse controlado pelo governo, né? Eles queriam introduzir ali vamos dizer, um banco privado, tipo um banco central, como o Fed, né? Como eles fizeram em vários países europeus, né? E o czar não permitiu. Então diz a lenda que ele jurou que um dia ele ia exterminar toda a linhagem Romanov, né? O Rothschild. E é fato, né? Porque mataram, né, a família toda do Nicolau, né? Então, assim, em meados de março de 1917, o cidadão, é óbvio, né, tinha fome, que a população está em ponto de explodir, né, pessoal? Está em ponto de uma revolta popular, né? E o czar, ele abdicou, e aí você teve um governo provisional que assumiu. Em breve, esse espírito de rebeldia, né, o espírito de luta do exército russo retornou. Né? A Alemanha estava desesperada para parar os russos, né, na sua fronteira, né, da Alemanha com a Rússia, na fronteira oriental da Alemanha com a Rússia, e aí eles encontraram a resposta em quem? No Lenin. Tá? Então o que? Usaram o Lenin para promover uma revolução interna na Rússia. Para quê? Para que também a Rússia não invadisse a Alemanha. Né? Então, o Lenin ajudou agentes alemães a retornarem da Rússia, a retornar a Rússia do seu exílio na Suíça. Tá? Desculpa, deixa eu reformular a frase. O Lenin foi ajudado por agentes alemães. Né? Na verdade, o Lenin foi com ouro de trem. Né? Enquanto o Jacob Schiff foi de barco dos Estados Unidos, o Lenin foi de trem com ouro, para pagar o exército bolchevique, que é um exército de revolucionário, pessoal. Por quê? Porque você tem que pagar, né? Igual aqui no Brasil, né? O exército da MST, da CUT. Né? Você tem que pagar lá a mortadela. Então, né? Só que para uma guerra, obviamente, né? Tem que munição, roupa, comida, custa caro, né? Então veio com o quê? Dinheiro dos banqueiros. Então, ó, ele foi colocado no famoso trem
fechado ou trem selado, né? Que saiu da Suíça com aproximadamente 5 milhões de dólares, pelo menos 5 milhões de dólares, né? Isso na época, né? Então, viajando com o Lenin estavam outros 159 revolucionários bolcheviques dedicados à causa, né? Mercenários, basicamente. Então, a Alemanha ela estava, vamos dizer, disposta a ver os bolcheviques tomar o poder, né? Porque o Lenin tinha sido escolhido como, vamos dizer, como a primeira força política em conseguir acabar com a guerra, né? Com a guerra entre a Rússia e a Alemanha, basicamente enfraquecer a Rússia, né? Então, então eles permitiram que o trem, né, o trem passasse pelo seu território, né, sem nenhuma questão, nenhum problema. Aí o Winston Churchill, ele viu essas forças trabalhando e ele falou a respeito disso em 5 de novembro de 1919 no parlamento inglês. Ele disse o seguinte: o Lenin foi enviado à Rússia pelos alemães da mesma forma que você envia um frasco contendo uma cultura de cólera ou de tifo, né, de doença, para ser despejada no reservatório local de água de uma grande cidade. E isso funcionou com uma precisão tremenda. Então presta atenção, o Churchill falou no parlamento inglês, falou assim, olha, né, os alemães mandaram o Churchill lá para a Rússia, da mesma forma como você, sabe, despeja, né, imagina, né, um recipiente de cólera num reservatório de água de uma cidade, o quê? Basicamente para, né, envenenar todo mundo, né? Ele falou isso e deu certo, né, o que eles fizeram. Então a evidência claramente mostra, né, que os europeus e os americanos financiaram o Lenin e o Trotsky nas suas tentativas de fomentar uma revolução na Rússia. Mas isso significa de que eles representavam as sociedades secretas? O Churchill parece acreditar que sim. Ele deixou implícito que o Lenin que o Lenin ajudou as sociedades secretas e disse, né, que o Lenin tinha juntado, né, vamos dizer, os espíritos, os principais espíritos de um secto formidável, né, o secto, né, o grupo mais formidável no mundo, né, da qual ele era o grande sacerdote-chefe. Então o Trotsky e o Lenin, eles entraram novamente na Rússia na primavera de 1917, ambos com uma vasta quantidade de ouro para financiar a revolução. Então certamente essa revolução não foi naturalmente produzida, não foi o povo, pessoal, não foi orgânico do povo, né? Não foi o povo que se levantou, não, né? Foi o que um grupo de mercenários financiados, né, por banqueiros, tá? Liderados por essas duas figuras, que começaram a desestabilizar o governo, né? E aí inflamar as massas usando de propaganda, né? Usando de retórica, para o quê? Para inflamar as massas, né? Para derrubar o governo. Então, foi através de um uso sistemático vamos dizer, de engano, né, para a população, que eles finalmente conseguiram, né, e através do uso de armas, obviamente, né, que eles conseguiram estabelecer uma burocracia vermelha, entre aspas, né, que foi bem sucedida em estabelecer o seu domínio. A popularidade que eles conquistaram não foi conquistada através do antigo método, quer dizer, foi conquistada através do antigo método da conspiração, que é o quê? Prometer uma coisa e fazer exatamente o oposto disso. Então, em julho de 1917, o Lenin ele conseguiu incitar a revolução, mas o exército russo foi capaz, ele conseguiu suprimir esse primeiro levante, né?
Aí em 19 de julho o governo prendeu o Lenin, né? Mandou com que o Lenin fosse preso como sendo um agente alemão. E aí o Lenin fugiu para a Finlândia. E aí no final, mais ou menos proximamente final de outubro, ele sentiu que ele podia voltar para a Rússia, né? E aí em 7 de novembro ele fez uma nova tentativa de revolução e aí foi bem sucedida, né? Então, desde então os bolcheviques, né? Quando os bolcheviques, né, eles pediram por eleições, né, o Lenin foi forçado a, vamos dizer, a segurar esse pedido deles em 25 de novembro, né? Mais de 75% da população votou contra o Lenin. Aí, em 18 de janeiro de 1918, quando, né, o Congresso Popular, né, tomou conta, né, em 18 de janeiro, né, quando o Congresso Popular ele se reuniu, estava cheio de pessoas contra, né, o movimento bolchevique. E aí o Lenin ele ordenou que o Congresso fosse dissolvido. O Congresso se recusou. Aí no dia seguinte o Lenin enviou guardas armados, né, para o Congresso e dissolveu à força o Congresso. Aí os comunistas, eles de modo sumário eliminaram, né, qualquer coisa próxima a um governo representativo na Rússia, tá? Então, mentira que a gente quer estabelecer democracia, né? Então derrubaram o governo, a monarquia, o governo, né, do czar, mas quando o povo, né, que comprou a ideia de que vai ser, né, uma democracia, o povo, não. Logo assim, porque votaram contra o Lenin, né, o Lenin foi lá e a força desfez o Congresso e virou o quê? Virou uma ditadura, né, pessoal? Como aqui no Brasil, né, durante os anos 60, o que eles queriam implementar era uma ditadura do proletariado, que do proletariado não tem nada, é da elite, né? Como em Cuba, né? É a elite que manda, o povo passa fome, né? Então, apesar do Lenin e do Trotsky terem prometido uma assembleia constitucional, né, o seu primeiro ato foi exatamente dissolver o Duma, dissolver o Congresso. E em março de 1918, os bolcheviques eles fizeram paz com a Alemanha e enviaram milhões de alemães para o fronte ocidental para lutar contra os aliados, né? Então, vamos dizer, fizeram um tratado de paz ali, o fronte oriental, vamos dizer, da Rússia com a Alemanha parou de lutar, então os alemães pegaram todos os soldados desse fronte que estava lutando contra a Rússia e enviaram para o ocidente da Alemanha ali para lutar contra os aliados, né? Então, por isso, né, os bancos americanos controlados pelo Rothschild imediatamente recompensaram eles com, vamos dizer, uma enorme quantia de dinheiro para o quê? Para subvencionar a ditadura bolchevique, né? Porque, lembra, o propósito desde o começo foi instaurar na Rússia, né, mandar o Lenin, né, e o Trotsky para tomar o poder da Rússia. Isso foi feito. Então aí os Rothschild já mandaram dinheiro, né, a Rússia parou de lutar com a Alemanha e pronto, né, ganharam ali dinheiro para restabelecer, vamos dizer, a ordem, só que uma ordem ditatorial. Bom, basicamente eles tomaram o controle, né? O que é a nova ordem mundial, o que é essa sociedade secreta, eles tomaram conta da Rússia. Pronto, né? Então, além disso, né, para, vamos dizer, cumprir as promessas feitas aos alemães, o Lenin teve também um outro propósito para a sua ação. Ele acreditava que o caos da guerra iria tornar possível uma série de revoluções comunistas nas capitais, nas maiores capitais da Inglaterra, da Alemanha, nas maiores cidades da Alemanha, né? Então, de acordo com Skousen, ele queria, vamos dizer, tirar a Rússia do conflito
para fazer com que ela se preparasse para o seu papel da mãe do comunismo, né? Isso iria dar a ele a chance de consolidar o seu poder na Rússia e, a partir de então, supervisionar revoluções, tá? Nas capitais europeias desgastadas pela guerra, né? E aí fazer com que toda a Europa, né, estivesse debaixo da ditadura, né, comunista em pouquíssimo tempo. Então, de novo, como que a gente desestabiliza governo? Guerra, pessoal, é uma ótima... E a gente não pode esquecer que naquela época, teve a pandemia da gripe espanhola também, em 1917. Aí você vai falar, será que também isso foi, né, foi proposital? Porque você precisa desestabilizar o governo, pessoal. Então você tem formas de desestabilizar o governo, né? Governos. Então olha aqui, eles falam assim, olha, um governo funcionando, as coisas funcionando, a gente não consegue mudar o governo porque a população não tem adesão, não tem aderência, né? A economia está forte, você tem um exército forte, agora a gente bota um para brigar com o outro, desgasta eles, desgasta os exércitos, né? As pessoas morrem, tem fome, e aí o país está muito fraco, né? E a gente pode aproveitar, a gente cria o caos para a gente trazer a nossa ordem, a gente aproveita esse momento para dar um golpe e aí a gente toma o poder e aí a gente estabelece a nossa ditadura e, como eu já falava, é uma ditadura, era o socialismo, né, era o plano deles, né, de o quê? Já fazer uma Europa toda, não só a União Soviética, né, que pegou basicamente a Europa Oriental e grande parte da Ásia, mas não, era a Europa Ocidental também, já queria que tudo ali fosse englobado, né, pessoal? Isso ainda vai acontecer, né? Isso, conforme a Bíblia diz, no governo do Anticristo. Mas eles já queriam que isso acontecesse naquela época, né? Então, depois de terem feito paz com os alemães, Lenin, então, ele vamos dizer, a tarefa dele era implementar o comunismo em toda a Rússia, né? E lembra, a Rússia é enorme, né? Uma extensão enorme. Então, os seus esforços somente foram bem-sucedidos após, vamos dizer, uma guerra civil interna na Rússia e ainda mais acabar com a economia, né? Basicamente, né? De novo, né? Então, se eles não vão ceder, né? A gente vai continuar aqui com a dilapidação da economia russa, até a fome mesmo, para as pessoas não terem força para lutar contra a instituição do governo que ele queria, né? Então essa guerra entre, vamos dizer, os brancos que defendiam ainda a monarquia, né, o exército branco, e os vermelhos, né, do Lenin, durou então até 1922. Presta atenção, pessoal. Então olha só quanto tempo, né, basicamente 5 anos de conflito interno na Rússia para eles conseguirem estabelecer, né, o governo deles. E isso custou aproximadamente 28 milhões de vidas russas, mais do que 16 vezes o número de russos que morreram na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, olha o custo do comunismo, pessoal. Quando, né, o professor vem falar, olha o custo do comunismo, pessoal. Tá? E aí o Lenin, ele estabeleceu um padrão, né, de, vamos dizer, aqui é deception, né, de engano, né, revolucionário, de, sabe, ilusão, né, de iludir, de enganar, né, e isso foi o seu triunfo. Inicialmente ele permitiu com que a população, né, eles tomassem controle do quê? Das fazendas, tá? Por exemplo. Ele também permitiu com que os trabalhadores tomassem controle das fábricas e exercessem papéis importantes no governo local. Mas, em breve, apesar disso, né, conforme ele começou a fechar o controle, né, ele forçou, né, os próprios camponeses a entregar, né, a maior parte da produção das terras que eles tinham ocupado. Então, basicamente, né, a mentira. Fala assim, gente, por quê? Para ter
material humano para ter, né, revolucionário. Então, basicamente assim, como se chegasse, o MST pode invadir as fazendas, aí a partir o MST invade, agora somos os proprietários. Aí quando, né, ele está no poder, ele fala assim, não, peraí, não é bem assim, agora vocês vão ter que dar tudo para o governo, né, tudo para o Estado, né. Como o Lula agora acabou de agradecer a do corona, né? Ele falou, olha, isso foi um presente, né, da natureza, para a gente mostrar que, né, o Estado, que não, né, a gente depende do Estado. O Estado é quem? É quem está controlando o Estado. Então se você toma conta do Estado, você depende de mim. E é isso que sempre qualquer comunista quer, né? Tomar o controle do Estado. Ele fala do Estado, mas é eles que querem tomar o controle, né? Enfim, e aí centralizaram toda a produção, né? Então, fizeram o quê? Isso, pessoal, ia, basicamente 10 anos depois, gerar o Holodomor, né? Né, o genocídio lá na Ucrânia, onde entre 8 e 10 milhões de pessoas morreram de fome, onde teve canibalismo na rua. Eu tive lá em Kiev, visitei, tem vídeo meu aí no canal, se procurem. Visitei o monumento do Holodomor, né? Por quê? Porque exatamente você tinha uma produção enorme, você tinha famílias que eram, né, os fazendeiros que sabiam cultivar a terra. Pessoal, agricultura é uma tecnologia, você tem que saber, né, como plantar, né, quando colher, como adubar, tudo isso, né? Por isso que a esquerda odeia o agronegócio aqui no Brasil, quer tomar o agronegócio, enfim. E isso fez com que essas pessoas que não sabiam nada de terra, obviamente não sabia, a produção despencou. E qual que é o resultado? Fome, né, pessoal? Fome. Bom, então após o Lenin ter tomado o poder, ele lentamente começou a entender que não era ele que realmente estava controlando as coisas, né? Havia alguém que silenciosamente estava em controle da União Soviética. E o Lenin reclamou a respeito disso. Então vamos ler o que ele disse. Ele fala assim, olha, o Estado não cumpre a sua função como nós desejávamos. Né? Como ele funciona? O carro não nos obedece. O homem que está no volante, né, ele parece conduzir, mas o carro não vai em direção ao destino desejado, né, ou à direção desejada. Ele se move conforme outras forças desejam. Tá? Então, de novo, o próprio Lenin, pessoal, foi um aspone, né? Foi uma peça ali. Quem manda não aparece. Né? Então, ele está falando, ele fazer uma comparação do Estado como sendo um carro. Né? Então, né, o homem, o cara pode estar ali na direção, mas o carro não obedece, ele vai para onde ele quer ir. Né? Então, por volta de 1921, o Lenin, ele, né, desapontado, ele fez, vamos dizer, né, uma anotação numa carta, dizendo assim, eu espero que nós sejamos enforcados por uma corda. Né? Na verdade, Lenin foi um dos poucos que ajudou a instalar, né, a ditadura comunista, que não encontrou esse fim, né, de ser enforcado, porque era uma prática comum de exatamente executar, né, as pessoas que tomaram poder. A partir do momento que tomam poder, vamos né, expurgar eles para a gente não correr o risco que eles queiram se rebelar de novo contra nós. Né? Então, em 1922, uma terrível fome atingiu a Rússia, né? E naquele ano, aproximadamente 5 milhões de russos morreram de fome. Tá? Aproximadamente 3 vezes mais do que gente morreu durante a Primeira Guerra Mundial. Presta atenção, pessoal. Então, o Lenin, ele admitiu que o marxismo como um sistema econômico era um fracasso. Ele instituiu uma reforma econômica radical. Ele eliminou o sistema de troca marxista e ele retornou, né, ao sistema de moeda, né, para o povo russo. Basicamente retornou ao sistema financeiro clássico, né, capitalista. Então, em menos de um ano, 3/4 de toda a distribuição de bens
na Rússia estava em mãos privadas. Só que quem? Era gente ligada ao governo, né? Basicamente, como a gente viu durante esses 2 anos da pandemia, enquanto, né, os pequenos empresários quebravam, quem que enriquecia? Os grandes conglomerados, né, que nunca houve uma transferência tão grande durante esses 2 anos do Covid. Né? Então, a Amazon, né, Walmart, todos que inclusive têm ligações com o governo americano nos Estados Unidos. Né? Transferência de quem? Da classe média para os mega bilionários. Então é o que? É oligarquia, pessoal. Né? Oligarcas. Acumularam todos. Quem era milionário ficou bilionário e bilionário ficou trilhardário. Né? Mas, de novo, quem manda nesses caras ainda não são esses. Né? A gente vê, da mesma forma que o Marx, a gente fala agora do Bill Gates, a gente fala do Jeff Bezos, né? Quem manda está por trás, o Klaus Schwab, quem manda está por trás, pessoal. Né? E aí, no final, o Lenin... peraí, deixa eu pegar o pedaço que tá... E aí, olha, os fazendeiros, né, que eram os camponeses, eles foram permitidos a vender a maior parte do grão no mercado aberto. Né? Então, em questão de meses, a fome começou a cessar. Por quê? Porque você começou a ter um sistema de novo, né, de comércio, né, pessoal? Aí no final o Lenin ele entendeu as consequências das suas ações. Em 1924, no seu leito de morte, o Lenin disse o seguinte: eu cometi um grande erro, o meu pesadelo é não haver... o meu pesadelo é ter a sensação de que eu me perdi num oceano de sangue, de inúmeras vítimas. Mas é muito tarde para retornar. Para salvar o nosso país, Rússia, nós necessitamos de um homem como o Francisco de Assis. Ele está citando o São Francisco. Tá? Olha que ele continua a falar assim: com 10 homens como ele, nós iríamos salvar a Rússia. Homens o quê? Tementes a Deus, homens que abdicam do poder, né? Homens que não estão possuídos, né? Pela ganância, por mamon, enfim, pelo esse espírito revolucionário, satânico e demoníaco. Né? Bom, então, por volta de 1924, o Lenin estava morto e o seu assistente, Joseph Stalin, usou de táticas cruéis para tomar controle da nação. O Stalin começou, vamos dizer, limpando, né, qualquer homem de negócio independente, né, basicamente, né, eliminando, né? E esses fazendeiros camponeses que haviam, vamos dizer, florescido nos dias finais do governo do Lenin. Né? Então, novamente, a Rússia estava, né, mergulhou no quê? Em fome. Né? E agora, né, através do Stalin, houve, vamos dizer, o governo mais ditatorial e tirânico que o mundo já havia conhecido. Né? Então, cidades inteiras foram eliminadas, né, com qualquer, vamos dizer, qualquer suspeita de rebelião. Então, assim, qualquer cidade, pequeno vilarejo que tinha qualquer suspeita de uma rebelião ali de camponeses e tal, o Stalin mandava matar todo mundo, né, dizimar. Então, é estimado que, né, inclusive por fontes soviéticas, que o reino de terror do Stalin matou aproximadamente 40 milhões de russos, tá? Números muito maiores do que os do Hitler, inclusive, né? Então a galera que é contra o nazismo, que ótimo, todos somos contra o nazismo, que inclusive era um partido dos trabalhadores, o Partido Social Nacional dos Trabalhadores. Então o nazismo era um partido socialista dos trabalhadores, mas se você é contra o nazista, você tem que, obviamente, ser contra o comunismo, porque o comunismo matou muito mais do que o nazista e ambos são socialistas. Então, em 1933, o Stalin enviou o seu amigo Litvinov, né, para Washington, né, e fez com que os Estados Unidos reconhecessem a União Soviética na promessa de que o Stalin iria parar de tentar, vamos dizer, derrubar o governo americano.
em 10 meses após os Estados Unidos terem reconhecido a União Soviética e terem enviado um embaixador, né, para a União Soviética, o Stalin quebrou a promessa e novamente, abertamente, começou a clamar, né, por uma derrubada do governo americano, né, uma tomada do governo americano. E o Stalin, inicialmente, ele, vamos dizer, né, então falando um pouco da história do Stalin, né, eu fiz uma peça em que a gente falava bastante, chamava Aula Magna para Stalin, né, falava bastante da vida do Stalin. Então ele foi um noviço, pessoal, sabia? Lá em acho que era em Treblinka, se não me engano, na Geórgia, né? Ele era para virar um padre, né? No seminário teológico em Tiflis, né? Perto da sua cidade em Gori, perto da fronteira da Turquia, na província russa da Geórgia, né? Então ele logo descobriu que o seminário tinha se tornado, vamos dizer, uma fonte de revolucionários, de sociedades secretas, né? Que as sociedades secretas tinham se infiltrado no seminário. Ele se tornou, né, começou a se envolver, vamos dizer, com a ala mais radical dessas sociedades secretas, né? E no terceiro ano do seminário ele foi expulso, tá? Então ele foi expulso por, vamos dizer, uma falta de vocação religiosa, isso foi, né, por motivo da expulsão dele. Em 1899 ele se tornou um marxista revolucionário em tempo integral, tá? E aí, né, a gente continua. Quem financiou o Lenin e o Trotsky, né? A evidência aponta para uma variedade de banqueiros europeus e americanos. Então, um alemão responsável pelo financiamento da Revolução Bolchevique foi o Max Walburg, né? Irmão do Paul Walburg, americano, que foi o primeiro cara a estabelecer o sistema do Federal Reserve nos Estados Unidos, junto com a ajuda, né? Tem todo um Jekyll Island, tem toda uma questão aí de como eles criaram, né? Foi tudo secreto, pessoal, né? O que eles criaram nessa ilha chamada Jekyll Island, o Federal Reserve, né? E o Paul Walburg, que era irmão do Max Walburg, lá na Alemanha. Então, toda essa conexão Illuminati, tá, pessoal? O Max, né, o Max Walburg, ele que conduzia, vamos dizer, os negócios da família Rothschild, né, lá na Alemanha, e ele também foi, vamos dizer, o chefe da polícia secreta alemã durante a Primeira Guerra Mundial, tá? O Paul Walburg, né, que tinha um outro irmão chamado Félix, e o sogro do Félix era quem? O Jacob Schiff, que eu acabei de citar já agora, né? Que parece ter sido o grande conspirador nos Estados Unidos. O Schiff, ele era, vamos dizer, um sócio, né, na firma de investimento, num banco de investimento lá em Wall Street chamado Kuhn, Loeb Company, né? Então, de acordo com o jornal New York Journal American, então, em 3 de fevereiro de 1949, era estimado que o neto do Jacob, chamado John Schiff, ele disse, né, que o avô, né, ele fala que old man, né, que o avô ele tinha dado 20 milhões de dólares para o triunfo final do bolchevismo na Rússia. Então, basicamente é isso, né? Eles financiaram, né, o Jacob Schiff financiou, né, a Revolução Russa, né? Então, outros ocidentais também ajudaram a financiar os bolcheviques. Entre eles estão o JP Morgan, né, que agora virou né, até hoje, grande firma, né, de investimento, né? A história é sangrenta dessa galera, né, pessoal? Além da questão, né, isso a gente nem vai entrar aqui, mas a questão de toda de droga, né, pessoal? Como eles já estavam traficando droga, né, desde o século XIX, né? Bom, quem mais? A família Rockefeller, né? Que o primeiro negócio era petróleo, desculpa, pessoal, às vezes de inglês para português me enrola aqui. Enfim, olha, minha língua enrolou aqui, vou deixar para lá. E quem? O Alfred Milner Rothschild também, né?
O general, né, russo Arseny de Golevich confirmou de que os ocidentais financiaram a Revolução Russa. Anos depois, ele identificou o Jacob Schiff como o maior, né, apoiador da causa revolucionária na Rússia. O general também disse que acima de 21 milhões de rublos, né, rublos russos, foram doados pelo Lord Milner. Em quem? Lord Milner em inglês. Eu li para vocês no livro Tragédia e Esperança, que era o quê? Ligado ao grupo lá do Cecil Rhodes, tá? Aos maçons ingleses que também queriam estabelecer um novo governo mundial. Tá? Então você tem dinheiro vindo dos Estados Unidos, você tem dinheiro vindo, né, é o estabelecimento anglo-americano, né, de banqueiros nos Estados Unidos, você tem banqueiros ingleses e você tem banqueiros alemães. Tá? E o de Golovich também disse que agentes britânicos distribuíram dinheiro para soldados russos, né, em novembro de 1917 para induzir motins contra o governo provisional após o czar ter abdicado 6 meses antes. Tá? E isso foi aquilo que nós chamamos da Revolução Bolchevique ou a Revolução Russa em 1917. Tá? Então, esses conspiradores aparentemente tinham, vamos dizer, uma recompensa financeira considerável por causa desses investimentos. Né? Então, de acordo com o general Golevich, né, tinha o tal do senhor Bakhmetiev, que era um embaixador russo da época do Império, né, nos Estados Unidos, diz que para os bolcheviques, após a vitória, foi transferido 600 milhões de rublos em ouro entre os anos de 1918 e 1922 para quem? Para a Kuhn Loeb Company, a firma do Jacob Schiff. Então, além da dominação, pessoal, eles lucram com guerra, eles lucram com sangue, eles lucram com a morte, eles não estão nem aí com o povo, nada. Por quê? Porque, né, você tinha as joias da coroa, né, então basicamente, né, eles fizeram um investimento e depois, né, que tomaram poder, todo o ouro, né, que estava ali, né, da monarquia russa foi enviado, parte, né, foi enviado para o Jacob Schiff nos Estados Unidos. Né. Então, assim, a Revolução Bolchevique, alguns dos homens mais ricos e mais poderosos do mundo financiaram esse movimento que propositalmente clamava pela eliminação de fortunas pessoais. Então, né, empreendedores, né, essa coisa, não, a gente vai tomar, é o quê? É uma legitimização do roubo, pessoal, basicamente assim. Né, durante a Revolução a gente fala que é revolução para o povo, mas não, a gente vai tomar conta aí das empresas, de quem tem dinheiro, né, a gente vai saquear toda a economia do país, basicamente, né. Então, obviamente, esses homens não tinham medo do comunismo. Né? O Gary Allen escreveu, é lógico pensar de que eles financiaram e eles não tinham medo, porque eles estavam no controle. Né? Eles sabiam que, da mesma forma que, por exemplo, a Suíça, né, durante a Primeira e Segunda Guerra, ele fala assim, não interessa que a gente vai promover as guerras, os conflitos, porque a gente está no controle. Que países que vão ser, né, desestabilizados, aonde que a gente vai tomar o poder, a guerra não vai chegar na gente, a gente não vai ser afetado, então eles, em nenhum momento eles têm medo. Né? A partir de então, né, esses banqueiros americanos, eles têm se esforçado para manter o comunismo vivo. De acordo com Allen, né, entre aspas, virtualmente todas as posses na Rússia foram adquiridas do Ocidente. Não é um exagero dizer que a União Soviética foi feita pelos Estados Unidos. Não, isso é mentira. Bom, então vamos ver, fácil, na Segunda Guerra Mundial você teve o plano Marshall, do que? De reconstruir a Rússia, todo o parque industrial russo, tecnologia, né? Tecnologia de arma nuclear, pessoal, foi enviada dos Estados Unidos, né, que foi desenvolvida no Projeto Manhattan, foi enviada para a Rússia. Tá?
Da mesma forma que os Estados Unidos também fizeram a China. Eu já falei aqui, né? O David Rockefeller viajando, né, para a China e falando, não, esse aqui é o modelo da nova ordem mundial. Né? Eles, na Segunda Guerra Mundial, pedindo para que o general Patton não entrasse no território chinês. Né? Então, continua aqui. Qual que é o custo para a população russa? Então, né, por volta de 1920, a produção industrial despencou, né, para apenas 13% do que era em 1913. Tá? Então, o que se produzia em 1913, né, depois da Revolução em 1920, você tinha 13% de produção industrial. Então é tudo, pessoal, é fome, é falta de produto, é miséria, né? É miséria para o povo. Tá? Havia quase completamente uma falta de roupas, sapatos, de produtos agrícolas. Tá? O rublo, né, a moeda russa, basicamente se tornou, né, sem valor. O preço do index russo, né, na época, ele subiu para 16 mil vezes entre 1917 e 1920. Tá? Basicamente a inflação. Né? A colheita, as safras, ela caiu de 74 milhões de toneladas em 1916 para 13 milhões de toneladas em 1920, de 74 para 13. 74 milhões para 13 milhões, tá? Óbvio que vai ter fome, pessoal, é óbvio, né? A situação se exacerbou em 1920 com uma seca e a fome que se sucedeu. Estima-se que entre 1920 e 1921, né, já falava, 5 milhões morreram de fome só de fome, tá? Além de conflito. Então, em 2 anos, 5 milhões morrendo de fome. Com a ascensão do Stalin, né, como líder da Rússia comunista, então o barbarismo atingiu novos níveis. Então, em 1945, 12 anos após o final do primeiro plano, né, de 5 anos, que ele tinha, né, a Rússia, a União Soviética tinha planos de 5 anos, né? O Stalin disse ao Winston Churchill que durante esse período 12 milhões de camponeses morreram na reorganização da agricultura. Peraí, que reorganização é essa? Não é a princípio para as pessoas poderem ter terra e poderem produzir, poderem ter alimento e poderem... Então, você faz uma reorganização para as pessoas morrerem, 12 milhões de pessoas morrendo. Nesse meio tempo, você tinha, obviamente, uma classe privilegiada, né, a classe dos amigos do rei, aqui dos favoritos, que tinham tudo, né, incluindo comida, os vinhos, né, desfrutavam de férias, né, na Crimeia, onde agora, né, tem lá no Mar Negro, ali, né, junto com a Ucrânia, né? E eles tinham até o direito de viver em palácios da época dos czares, né? Palácios e mansões dos czares. Então, peraí, vocês não são contra os czares, a nobreza, né? Mentira, pessoal, é tudo uma forma de tomar o poder e querer ser rico. É como o Lula, só tinha amigo rico, né? O Bulay, né? Os caras da JBS, né? O Debrecht. É tudo, pessoal... É um grande esquema, é uma grande mentira, é um grande grupo, né? A gente falava antigamente. É grupo, né? O cara tá querendo dar engabelar, é 171, entendeu? Então, essa classe dominante, privilegiada, né? Eles obtiveram, né, o seu domínio em cima, vamos dizer, do custo de uma completa insegurança, né, social. E até mesmo os altos oficiais eles eram constantemente viajados pela polícia secreta e muitas vezes eles eram inevitavelmente exilados ou assassinados, né? Aquela coisa, né? O Stalin era paranoico, as pessoas... Então era um ambiente, pessoal, que tudo bem, eles desfrutavam, né, do luxo, mas o tempo inteiro todo mundo desconfiando de todo mundo podia denunciar o outro para a polícia secreta, todo mundo tentando derrubar o outro, todo mundo tentando puxar o tapete do outro.
né? Então, continua assim, apesar da mídia, né, falar, né, vamos dizer, da destruição da União Soviética, né, os Estados Unidos, ele deveria, vamos dizer, prestar atenção e estar atento, né, antes, vamos dizer, de promover o comunismo, né, nos Estados Unidos. É interessante que, pessoal, esse livro é dos anos 90, né, se eu não me engano, acho que é de 1990, e os Estados Unidos, internamente mesmo assim, já desde essa época, pessoal, do século, basicamente desde das sociedades secretas entrando nos Estados Unidos, quase que na formação dos Estados Unidos, eles já também viam que, no final das contas, eles iriam tentar implementar nos Estados Unidos o mesmo modelo comunista, né? E agora a gente está vendo, através principalmente da guerra cultural, eles, né, quem tá no poder hoje nos Estados Unidos é da esquerda, pessoal. O Biden, né, Nancy Pelosi, fora todos né, a oligarquia do Vale do Silício, né, bancos de investimento, todos, pessoal, querer implementar uma tecnocracia agora, né? O mesmo modelo da China, como o David Rockefeller já tinha visto. A gente implementa primeiro aqui, testa, né, acerta tudo o modelo direitinho. Quando a gente, né, acertar tudo, estiver correndo direitinho aqui na China, a gente traz para o Ocidente, traz para a Europa, traz para, né, os Estados Unidos. E claro que também querem tentar implementar aqui no Brasil, né? A nossa esquerda está completamente alinhada com a ONU, completamente alinhada, né, com... Já dei aqui notícia do Supremo Tribunal Federal usando o algoritmo da ONU, né, para decisões. Pessoal, que a Bíblia chama do governo do anticristo, né, o sistema da besta. De novo, vai acontecer? Vai. A gente tem que ter medo? Não. Quem está salvo, né, quem entregou sua vida para Jesus, né, Deus vai nos guardar, mas vai acontecer? Vai. Temos que, né, eu peço para que Deus dê mais 4 anos para a gente de liberdade aqui no Brasil. Para a gente o quê? Pregar o evangelho, enviar missionários para o mundo, né? E para a gente ter liberdade. Então, né, ele está falando aqui sobre a queda do Muro de Berlim, que aparentemente foi o final do comunismo. Obviamente que não. Foi o final do modelo do século passado de comunismo, da Guerra Fria, porque o comunismo, pessoal, aproveitou essa queda, vamos dizer, acabou o Muro de Berlim, todo mundo relaxa, né? A queda do Muro de Berlim acabou, a União Soviética, todo mundo relaxa, e aí que os inimigos se infiltram. E aí que, né, você tem aqui, por exemplo, olha só, pessoal, depois da queda do Muro de Berlim, a gente vê a América Latina que está quase toda comunista. Enquanto antes, era claro, né, uma dicotomia, né? Tinha sido controlado, né, a tentativa, além de Cuba, né, as tentativas que tinham sido feitas de introduzir aqui na América Latina o comunismo tinham sido barradas no Peru, na Argentina, né, no Chile, no Brasil, né. Mas depois da queda do Muro de Berlim, né, foram São Paulo, o Chaves lá na Venezuela, um pouco tempo na, né, Argentina aqui com o Kirchner, né, agora o Chile, agora basicamente todo mundo, Evo Morales, né, falta quem? Falta o Brasil, né. Bom, então, o comunismo ele está se desintegrando, ele está falando em 1990, basicamente na época da queda, né? Está se desintegrando não por causa de uma ideologia viável, mas somente como uma ferramenta de repressão. Apesar do comunismo parecer estar morrendo, essa hidra, né, essa cobra com 7, que você corta uma cabeça e crescem mais 7, né, está se espalhando e certamente irá se manifestar de outras formas. O que ele está falando aqui era profético, né, pessoal? Ele está falando, não vamos se animar não com a queda do Muro de Berlim, né, com a glasnost, com a perestroika, né, não, porque é igual uma hidra, né, que você corta uma cabeça e 7 nascem. Então, é verdade, né? Então agora você está vendo, inclusive, os Estados Unidos caindo, né? Vamos continuar aqui. Encarar esse problema como sendo inventado 1 século ou 2 séculos atrás vamos dizer, abrir mão da habilidade de completamente entender aquilo que nos opõe, né?
Não foi Marx nem o Rousseau, né, que deram origem a essas teorias. Então o Marx ao comunismo e o Rousseau basicamente a Revolução Russa, né, o pensamento da Revolução Russa. Eles foram meramente dois, vamos dizer, porta-vozes, né? Então fala que não foram os filósofos, né, mas a fonte aonde eles beberam as suas inspirações, a grande força dinâmica da revolução, que a revolução tem que ser atribuída. Rousseau e o Voltaire eram maçons. A organização das sociedades secretas foi necessária para transformar teorias filosóficas em ações concretas e em um sistema formidável de destruição da civilização. Tá? Ele continua, apesar da o eventual surgimento do anticristo para a posição do governo global ser inevitável, a ascendência do comunismo certamente não é. Todo dia o comunismo marcha em direção a uma hegemonia global e ela é retardado em termos cristãos, basicamente pela oposição que a igreja faz, que a igreja ainda, né, faz frente a exatamente essa implementação desse governo satânico, né? E biblicamente diz que, pessoal, né, a gente lê em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo fala que enquanto a igreja estiver aqui, a igreja vai fazer frente. Claro, é uma luta, né? A gente tem que lutar, é um bom combate. Mas esse governo do anticristo somente vai aparecer quando a igreja for arrebatada. E aí o Espírito Santo, né, aquele que é o que detém a ação do iníquo, segundo, né, em inglês é o restrainer, aquele que restringe, que impede, que o Deus basicamente ele vai permitir. E aí, né, vamos dizer, porque o que Jesus falou? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, enquanto a igreja estiver aqui, né, o Espírito Santo está fazendo frente, ele não permite com que o anticristo se manifeste. Mas vai chegar um momento, por quê? Porque Deus vai julgar o mundo, ele vai permitir com que o mal se expresse em sua completude, em sua totalidade, para ir e falar, bom, então tá, então vocês, esse é o mal que vocês queriam, então agora vocês vão responder pelo mal completo, né? Quem tinha que se arrepender já deu tempo de se arrepender, quem não se arrependeu, agora é o julgamento, né? Vamos continuar. Pessoal, não sei se vai, acho que a gente vai ter que fazer mais um vídeo. Vamos fazer mais um vídeo. Esse livro é muito bom. Bom, vamos encerrar, vamos fazer mais um vídeo, né? Não adianta, não adianta a gente querer, né? Não vamos aproveitar, né? Não vamos desperdiçar. Material muito bom. Então é isso, né? Avançamos aí mais e mais para a gente entender historicamente, pessoal, que, de novo, né? Eu sempre falo, começa numa guerra espiritual, tá? Começa no mundo espiritual. Espiritualmente, né? Através de ocultismo, né, dessas sociedades secretas, chega em quem? Chega nessas sociedades secretas. Dessas sociedades secretas informam os filósofos, né, os filósofos que fazem parte, e eles vão trazer, né, no mundo acadêmico, né, vão legitimizar esse pensamento como filosofia, né. Aí, dos filósofos, isso chega o quê? Nos artistas, na cultura, começa a ser disseminado na academia, nos professores, começa a ser disseminado. Quando eles disseminam suficientemente, né, no povo, que muitas vezes não entende de onde que veio isso, né, a classe política, aí eles já falam assim, não, então a gente já tem apoio político através da população para implementar, né, as mudanças que a gente quer. Então é uma guerra espiritual que se traduz numa guerra filosófica, numa guerra cultural, numa guerra política, tá? E nessa guerra política, as leis são estabelecidas aonde todo mundo tem que obedecer, aonde ditaduras são implementadas, aonde a restrição de liberdades, onde, sabe, a gente vê as pessoas perdendo seus direitos universais, direito de ir e vir, de trabalhar, de ter família, de consumir. Aí todo mundo vira escravo, né, pessoal, deles. E isso aqui eu deixo muito claro nesse material aqui, tá? Muito, muito claro, muito claro. Bom, pessoal, então, mas o importante é para você entender que
tudo começa no mundo espiritual. A guerra é espiritual e a guerra pela sua alma é espiritual, individualmente. Você tem que se posicionar. Ninguém pode ficar, sabe, em cima do muro, né? Jesus mesmo falou, olha, aquele que não está comigo está contra mim, né? Aquele que não ajunta espalha. Porque ou você está nas trevas ou você está na luz. Ou você está com Deus ou você está com o diabo, não adianta. Ou você está com a vida ou você está com a morte, né? Deus é a fonte da vida, Deus é o Deus criador. O mal é a ausência de Deus, pessoal. O mal é, no final o mal vai ser destruído, obviamente, mas, de novo, né? Deus, daí a pergunta do mal, né? Mas por que Deus então deixou o mal, pessoal? Deus, ele não faz robôs, né? Ele nos criou com o quê? Com um entendimento com o Logos divino para a gente escolher. Afinal de contas, amor que não seja espontâneo não é amor, pessoal. É prostituição, é escravidão, né? Você pagar alguém para te amar não é amor, né? Você está prostituição, né? Então, Deus quer que seja espontâneo de nós, que nós amemos a Deus da mesma forma como Ele nos ama. E Ele tanto nos ama, pessoal, que mesmo o ser humano nesse estado decadente, né? Pelas nossas escolhas, né? Desde do primeiro homem, né? Do Adão, do homem arquetípico, essa primeira escolha de se distanciar de Deus, cair no conto, né? De não, se eu me rebelar, eu vou ter conhecimento e eu vou conseguir ser Deus sem Deus, eu vou ser acima de Deus, que é o quê? Basicamente o orgulho que tentou Lúcifer é o mesmo que ele tentou o homem, com esse mesmo orgulho, olha, você vai ser como Deus, você não vai morrer, né? Como agora o Vale do Silício, todo esse movimento transhumanista, não, nós vamos vencer a morte, nós vamos ser eternos. Pessoal, tudo é a história do ser humano. Ao longo da história é a mesma coisa, pessoal. Os padrões se repetem, tá? Então, sim, a gente pode ter uma vida eterna? Pode. Fazendo magia, tentando, sabe, dominar a natureza, né? Burlar as leis estabelecidas por Deus, né? Não. Como? Tendo humildade, reconhecendo o que Jesus fez na cruz do Calvário, porque o Deus Criador, tomou a forma humana, encarnou aqui como um homem, deixou, né, a glória para vir passar fome aqui. Né, Jesus falava, olha, o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. Né? Ele, para o quê? Para tomar a forma humana e a gente, né, porque Deus é transcendente, mas ele se tornou homem para a gente entender, para ele mostrar o amor, o que é o amor. E ele morrer por nós. Né? Deus morreu por nós. Só que a morte não conseguia, porque era Deus. Né? Ele venceu a morte, pessoal. Ele pagou o nosso preço, a minha dívida e a tua dívida. E agora ele oferece, olha, se você aceitar ter comunhão comigo, né? Se você aceitar o meu espírito em você, né? Nós vamos ser um, você vai ser um comigo, você vai ter o meu espírito dentro de você, a paz verdadeira, a paz que nada compra, o shalom, né? A paz que vem de Deus, eu posso, sabe, colocar no teu coração, tirar qualquer depressão, qualquer vício, qualquer distorção de autoimagem, tudo que a cultura agora tem, qualquer desconstrução, pessoal, que tudo isso é demoníaco, né? Desconstruir a imagem e semelhança de Deus em nós. Deus transforma tudo isso. Basta o quê? Basta você querer, você entender a tua necessidade de se arrepender. O que é se arrepender? Eu estou indo num caminho, um caminho que me leva à morte. Não. Eu vou sair desse caminho, eu vou vamos dizer, recalcular a rota aqui, imagina um Waze, né? E eu vou no caminho que leva à vida. Quem é esse caminho? É Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é religião, não é pular 7 ondinhas, não é, sabe, astrologia, cromoterapia, não é querer saber o futuro, não, é confiar em Deus. É confiar. Não é um oráculo, não, eu tento manipular a vida, eu tento manipular o destino, eu quero saber o que vai acontecer. Não. Você tem fé, você descansa em Deus, você tem fé, você confia em Deus, você sabe que Deus é bom. Quem tem essa ansiedade é que não conhece Deus. Né? Claro, então se você não conhece Deus, você fica ansioso. O que vai ser o futuro? Eu preciso saber. Quando você conhece Deus, você descansa, porque você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam. Você está numa relação de amor com Deus, uma relação filial. Né? Você sabe que Deus é o teu pai, que ele cuida de você. Agora, para ter essa segurança, você tem que, né,
Então Deus ele deu o primeiro passo, né? Para se, sabe, né? Uma reconciliação, alguém sempre tem que dar o primeiro passo. Deus ele deu esse primeiro passo. Como? Morrendo, pessoal, morrendo na cruz, né? Levado a últimas consequências, a morte, a própria, né? Morrer humilhado, pisinhado, xingado, cuspido, humilhado ali na cruz, para que você não precise ser humilhado, espizinhado, né? Ele pagou o preço. Então olha que amor que tem disponível para nós. Então o que a gente precisa fazer? É só acreditar no nosso coração, confessar com a nossa boca, né? A gente precisa manifestar aqui, né, no mundo, nas 3 dimensões, né? Na 4ª, que é o tempo também, no mundo espiritual, para todas as dimensões, a nossa decisão, e aí o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e passa a nos transformar, né? Transformar as nossas emoções, purificar, né? Tirar, sabe, conflitos, dúvidas, né? Sabe, restaurar uma imagem verdadeira que Deus nos criou. Então vou fazer essa oração, eu quero te convidar a orar comigo. Cuidado com o microfone aqui, mas coloca a mão no seu coração. Ora assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu entrego a minha vida a Ti. Hoje, Pai, eu entendi que eu preciso me arrepender dos meus pecados. E por isso eu te peço perdão, Jesus. Me perdoa de todo o caminho errado que eu levei até hoje na minha vida, Senhor. Todas as coisas que, sabendo que eram erradas, eu fiz mesmo assim. E de todas as coisas que eu sabia que eram certas, eu deixei de fazer. Peço a Ti perdão, Pai. Todas as vezes que eu negligenciei a voz do Teu Espírito que falava no meu coração, eu peço a Ti perdão. Que Tu já falava, mesmo sem eu Te conhecer, Tu já falava ao meu coração. E hoje eu reconheço a Ti, Pai. Eu quero entregar a minha vida a Ti, a direção da minha vida. Eu reconheço a minha limitação como um ser humano falho, com pouco entendimento. E eu reconheço que Tu é o Deus Criador de todas as coisas. Que Tu sabe, Pai, o que é o melhor para a minha vida. E eu reconheço isso e eu quero a Tua vontade na minha vida. Seja feita aqui na terra como no céu, Pai. Seja feita na minha vida a Tua vontade como é feita no céu. Me perdoa, Pai, por toda vez que eu me deixei ser usado pelo mal, que eu me deixei ser um veículo do mal, que eu me deixei ser usado por raiva, Pai, por julgamento, Pai, por rancor, Pai, por cobiça, Pai, por luxúria, Pai. Todas as vezes que eu menti para os outros, que eu manipulei, que eu usei, me perdoa, Jesus. Me transforma, Pai, eu quero ser lavado e purificado pelo Teu sangue, eu quero ter uma nova mente, Pai, um novo entendimento. Eu quero ser usado a partir de hoje, Senhor, como um canal do Teu amor, Pai, para levar amor, para levar perdão, para levar restauração para as pessoas. Eu peço a Ti, Jesus, venha me transformar. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida. Te declaro, Jesus, eu reconheço que Tu é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço, Pai, a minha necessidade da Tua salvação. E eu digo que Tu é o meu Deus, Senhor. Eu não tenho outro Deus, eu não tenho nenhum ídolo na minha vida. Não é, Pai, dinheiro, não é o meu corpo, não tem, Pai, poder, fama, nada, Senhor. Tu é o meu Deus, eu não adoro nada além de Ti, porque Tu é o princípio do amor, da vida, do bem, daquilo que é bom, justo, verdadeiro. Então por isso, Senhor, eu entrego minha vida a Ti, Jesus. Eu peço, venha dirigir, venha me conduzir, Senhor. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida, Senhor, para que eu tenha a certeza e a garantia de que quando a minha vida terminar aqui, nesse corpo, ela vai continuar eternamente na Tua presença, Senhor. Me selo com o Teu Espírito Santo da promessa, a promessa dessa vida eterna, Pai. Já me selo, o Teu Espírito Santo em mim. Seja entronizado em mim, Pai. Eu peço, restaura a minha mente, Pai. Troca, Pai, todo o padrão humano, Pai, falho, Pai, mundano, Pai, demoníaco, Pai. Peço troca, Senhor. Eu quero ter uma renovação da mente. Eu quero meus sentimentos que sejam renovados. Eu quero ter domínio próprio, Pai. Eu quero que os frutos do Teu Espírito se manifestem na minha vida, que eu tenha amor, eu tenha paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Graça eu Te dou pela Tua obra, Pai, restauradora na minha vida, pelo Teu sangue, Pai, que hoje passa a correr no meu sangue, Pai, pela transfusão espiritual do sangue, agora o Teu sangue que corre em mim, que me purifica, Pai. Obrigado pela saúde, Pai, obrigado pelas portas que Tu abre, pelo cuidado com a minha vida. E eu peço, Senhor,
A partir de hoje, me dirige, eu quero, Pai. Me lança como uma flecha, Pai, em direção ao meu destino profético que tu tem para mim. Eu quero cumprir esse destino, Pai, que eu sei que no cumprimento desse destino eu vou encontrar felicidade, Pai. A felicidade completa está no cumprimento do teu destino para a minha vida. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida que tu me dá hoje, Pai, porque tu me resgataste da morte, Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu me resgataste da morte e me transportaste para o reino da vida, Pai, o teu reino do teu amor. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia garante que você agora é uma nova criatura, você nasceu de novo, você nasceu espiritualmente. O teu velho homem, tua velha mulher que pecava, que todo aquele passado que muitas vezes te envergonhava, que até mesmo te acusava, isso ficou no passado, ficou crucificado na cruz do Calvário com Jesus e você ressuscitou, como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, hoje você ressuscitou espiritualmente com ele. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende, então glória a Deus pela tua vida. Compre uma Bíblia para você conhecer, né? Agora para ter uma renovação na tua mente, agora é esse processo de, né, restauração, santificação, amém? Então passe a ter uma disciplina de oração, de leitura bíblica. E você pode falar, poxa, mas eu nunca li a Bíblia, eu não sei como orar, por isso que você tem que estar inserido numa igreja, que é o quê? É o corpo de Cristo aqui na terra, né? É essa igreja que as portas do inferno não prevalecem. Então, busque uma igreja para você estar com pessoas que te amam, que têm o mesmo espírito que você, onde você vai estar acolhido, recebido, né? Você vai receber ensinamentos. Mas, novamente, eu sempre falo, tem que ser uma igreja que pregue a Bíblia, pessoal. Cuidado, tem falsas igrejas por aí, né? Gente que se passa por cristão, mas não é, né? Igreja comunista, tem igreja socialista hoje. Né? Então é o final dos tempos, pessoal. Tem igreja LGBT, cuidado, né? Não, pessoal, né? Busque uma igreja que pregue a sã doutrina, aquilo que é saudável, né? Porque a Bíblia realmente é alimento para nós, né? E um teste fácil que eu sempre falo para vocês é o quê? Perguntar se eles acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Se não acreditarem, agradece, né? E vai buscar uma outra igreja, tá bom? Com certeza eu sei que, né, ore, peça a Deus, peça para que o Espírito Santo te conduza a uma igreja onde você vai ser, né, recebido, né, e acolhido ali em amor, tá bom? Então, pessoal, novamente, ó, deixo aqui os quadrinhos para vocês, tá? Não deixe de entrar em contato, é um material que com certeza vai enriquecer vocês, vai emocionar, vai, sabe, trazer reflexão. Se você quiser dar para alguém que eu queria começar um assunto com essa pessoa, esse material aqui é incrível, tá? Então os links estão todos aqui embaixo, né? Essa semana vamos ver se eu consigo, eu estou em campanha, né? Se eu vou conseguir subir mais um vídeo do apanhado de notícias, vou tentar, vou me esforçar para fazer isso. Mas de novo, né? Novamente, pessoal, estamos nessa corrida aí até o dia 2 de outubro, conto com vocês, vamos, sabe? Pessoal, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para o quê? Para instituir bons valores. O meu lado que é da cultura é isso, uma cultura saudável, pessoal, uma cultura influenciada por bons valores, né? Para a gente, sabe, viver numa sociedade, né? Uma sociedade, enquanto a gente está aqui, né? Abençoada por Deus, né? Influenciada por bons valores. Amém? Então é isso, pessoal. Olha, Deus abençoe a vocês, né? Entre em contato. E é isso aí. Quinta-feira a gente tem um novo vídeo e vamos ver se eu consigo fazer mais um essa semana, tá bom? 2234 meu número, Brasil pra cima. Deus abençoe. Tchau.